Ontem nós falamos sobre o SINASE, de um sistema. O que nós falamos desse sistema? Ele é um sistema o quê? Vamos lembrar. Dançamos, já misturamos os neurônios todos, já gastamos a nossa energia. Sistema, o que a gente chamou o SINASE de um sistema o quê? Complexo. Ele não é um sistema fácil de administração. Então, a Fundac tem uma unidade, ela tem uma gestão centralizada aqui em Salvador, mas a unidade dela é lá no município. A saúde, aquela PNASAIRE, que é o instrumento de trabalho da saúde, está na gestão do município, que é um gestor da saúde, aquilo que você falava de manhã. Então, a gente tem que entender de várias políticas para aplicar a medida socioeducativa. Eu preciso de uma vaga para o menino ou para a menina num sistema de educação que é o quê? Municipalizado, descentralizado. E aí não tem a escola dentro da unidade, ou tem a escola, mas a escola é do Estado. Só que eu tenho um juiz que não é daquela cidade, a sede da comarca é a 300 quilômetros dali. E é outro poder, que é o poder judiciário. E aí é um juiz que não é um juiz especialista, ele é um juiz generalista, que mexe com diversas coisas, vara civil, vara criminal e também vara da infância e da juventude. Ou então temos as realidades metropolitanas, que nós temos as coisas até um pouco mais perto, mas a demanda é muito maior. E aí temos as mesmas situações. O SINASE, ele é administrado meio fechado, ele é administrado pelo Estado, porque a legislação assim definiu. As medidas de meio fechado são de execução exclusiva dos Estados. E as medidas em meio aberto, tanto na capital como em qualquer outro município, elas são executadas pelos municípios. Por outro sistema, que é o sistema da assistência também, com o sistema da saúde, com o sistema da educação, que são descentralizados e cada um tem o seu gestor. E aí nós cometemos alguns equívocos nesses períodos, como a gente falou, e hoje a gente chega nos lugares e fala assim: eu quero falar com o responsável do SINASE. Quem é o responsável pelo SINASE? Quem que responde pelo SINASE na Bahia? É Regina? Então, se eu falar qualquer problema de saúde, a gente vai dizer Secretaria de Saúde. Qualquer problema de educação, eu vou dizer Secretaria de Educação. Então, essa mistura, essa gestão difusa nos prejudica. E aí a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, é um convencimento difícil. A lei federal, ela só pode fazer isso. Ali no início da lei federal, vocês peguem lá depois, tem lá, olha, o SINASE será coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, mas ela só pode falar isso para o nível federal. Ela não pode falar isso para o Estado, isso é autonomia do Executivo do Estado. E nem pode falar para o município, isso é autonomia do Executivo do município, como é que vai ser a coordenação daquilo. Mas tem formas da gente fazer uma curvinha e trabalhar essa possibilidade da gestão. Então nós estamos hoje trabalhando sob o ponto de vista de uma gestão unificada nos estados e nos municípios, assim como é no governo federal. Então, evidentemente que a Secretaria de Direitos Humanos lá no governo federal, ela não impõe uma política para o Ministério da Saúde, claro que não. Nem para o Ministério da Assistência, nem para o Ministério do Trabalho, para nenhum deles. Mas nós temos um local, um espaço de discussão que se chama Comissão Intersetorial de Acompanhamento da Implementação do SINASE. Ali é um decreto
que obriga todas as políticas setoriais a estarem sentadas nesta comissão para tratar das políticas de implementação do SINASE. Então, a coordenação é única. Se você quiser saber, ou se quiser cobrar, ou se quiser denunciar qualquer coisa do SINASE, é lá na Secretaria de Direitos Humanos. A lei assim definiu. E nós estamos fazendo, a partir de um tempo para cá, esse mesmo trabalho, para que esse trabalho tenha a mesma coordenação unificada das políticas setoriais e dos atores que estão presentes na implementação do SINASE. Nos estados e nos municípios, diferentemente do âmbito nacional, tem a execução. E aí a execução de atendimento, ali a coisa pega, não é não? Ave Maria, se faltar um sabonete amanhã de manhã, ou na hora do banho, ou se o café atrasar. Isso abriu a porta para a gente namorar com a vida difícil desse dia. Porque essa quebra de atendimento impacta diretamente em toda a vida daquela unidade, seja do meio aberto ou seja do meio fechado. Então nós precisamos organizar essa vida, e a gente chama isso da infraestrutura do atendimento socioeducativo. Porque a infraestrutura do atendimento socioeducativo é tanto o prédio, quanto é a logística de funcionamento. Essas coisas têm que estar com muito óleo entre essas engrenagens, porque isso impede o meu atendimento ali. Então, tem um estado aí, que eu não vou falar o nome, que é lá onde eu moro, que é no Rio de Janeiro. Então, essa crise profunda, né, desse assalto que foi feito, e realmente o Estado, o Estado, no final do ano passado, ele não tinha combustível para levar os meninos para as audiências. E aí? Aí não tem a danada da audiência. Não tem a danada da audiência, quem está preso se coloca no lugar dele. Eu podia estar sendo liberado. Eu vou ficar mais tempo preso que não tem dinheiro para botar gasolina para me levar. Então é incompreensível. E tem que ser incompreensível para quem se coloca no lugar do outro lá. Então isso é uma dificuldade administrativa que não pode impedir o atendimento. Então aquele nome bonito que se escreve nos livros que a gente lê, a prestação de serviços jurisdicionais, acaba na falta de um ticket de gasolina. E aí, um dos primeiros direitos de qualquer pessoa que está aprisionado, ele não consegue ter, que é o atendimento e o direito à sua defesa. E aí eu emendo uma pergunta que eu esqueci de responder, sobre os prazos que a pessoa que estava sentada ali atrás fez. Isso. O prazo de uma sentença é um direito inalienável de qualquer pessoa, no mundo democrático. Então, se eu avanço um sinal, tem uma tabelinha lá, eu vou ser penalizado e vou pagar a multa, ou vou ter minha carteira cassada, porque eu ultrapassei os 20 pontos. E eu vou entrar novamente, vou fazer todos aqueles procedimentos, porque esse é um trato que eu tenho com o Estado, ao ter a minha carteira de motorista. Mas também é o contrário. Se eu cometo um crime, qualquer adulto desse país, qualquer crime, ele vai ser sentenciado por um número exato de dias. E pode progredir ou não no percurso dele ali. Um adolescente, ele não pode ser diferente. A pessoa tem o direito de saber, porque eu não estou matriculado no SINASE, né? Lembra? Ninguém se matricula no SINASE. Eu estou sentenciado a estar ali. Então, se eu estou sentenciado, o direito individual, os direitos humanos, a nossa conquista diz o seguinte: temos que ter clareza
E temos que ter temporalidade nisso. Por isso está escrito lá na Constituição: as privações de liberdade devem ser breves e excepcionais. Breves e excepcionais. São um princípio da Constituição brasileira. Então eu não posso trabalhar um processo educativo com ninguém onde nós não temos prazos com as coisas. Ontem o promotor disse uma coisa aqui cristalina: não tem nada que exista de melhor numa unidade fechada que a gente não possa oferecer fora. Não tem. Esse é um discurso que vem de longe do despotenciamento. Está faltando uma letra aí, mas vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Então, essa coisa que eu quero dizer da família, dos adultos, dos pobres. Pobre não tem capacidade de criar seus filhos, e a gente traz isso para nós. Por isso essas famílias estão tão longe dessas medidas socioeducativas, muito mais longe do que a distância geográfica que a gente consegue pagar por uma passagem. Então o tempo, ele é fundamental. Por quê? Porque aquela pessoa está com a vida dela sob o meu controle. Controle de quem? Do Estado. Quem é o Estado? Essa abstração. São vocês, eu, aqui, ó, estamos aqui. Então o Estado, assim, é uma abstração? Não, está aqui, ó, nessas cadeiras, todos aqui. Seja você terceirizado, seja você estatutário, seja você concursado, não seja concursado, você exerce uma função de Estado. Tem a fala do Estado, tem reconhecimento, tem potencialidade para dar um testemunho sobre aquela vida. Então eu não posso ficar com a pessoa presa por um período que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Que não está nem escrito na sentença. Não pode ser assim. E da mesma forma, as outras questões todas que envolvem a aplicação de uma medida socioeducativa, né? Então vamos aqui. Aqui. Se não ligar, não funciona. Vocês sabem disso. Vocês lembram que eu falei que o SINASE foi criado lá em 2006 e ele traz o que nós chamamos de instituição legal dele, que é os mecanismos que foram criados, aqui não é bom explicar, os mecanismos que foram criados para a sua consolidação enquanto os instrumentos que necessitavam da lei. E isso foi trazido pela lei federal. Então, além da resolução do Conselho Nacional sobre a Política de Atendimento, que tem toda a equiparação do valor das legislações, então nós também temos o que a lei federal instituiu como responsabilidade dos gestores do SINASE. Então, um órgão gestor nacional, então no nível federal nós não temos dúvida sobre isso. Então ele coordena o SINASE, que tem essas responsabilidades aqui. Esse verdinho todo aqui, né? Deixa eu ver se eu acerto lá. Tá aqui. Então ele coordena a política de socioeducação. O que é isso? Tem que formular e tem que coordenar a execução da política nacional. Então você vê que para o federal não tem a expressão, o verbo executar ali. Ele não executa. Ele não pode atender, porque a execução, nesse caso, é o entendimento do atendimento. O federal tem que fazer o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Isso aqui é tanta assessoria que ficou com um monte de S ali. E, bom, a assessoria técnica e financeira. Então, o governo federal tem que assessorar técnica e financeiramente os estados. Isso acontece em maior e menor grau
dependendo da disputa orçamentária que acontece no nível federal. O sistema de informações, que vocês têm experimentado isso aqui, que é o CIPIA, e todas as informações necessárias para a gestão dessa política. Toda política tem um sistema de informações. Um sistema de avaliação que vai ser aplicado a partir desse ano. Então, a partir desse ano e a cada 3 anos, o SINASE vai ter uma avaliação nacional de todo o SINASE, não é só das unidades de meio fechado. A normatização do SINASE, hoje de manhã a gente viu um dos documentos de normatização do SINASE, que é sobre segurança. As políticas intersetoriais, então, saúde, assistência social, trabalho, etc., elas têm obrigação, diante do que está aprovado na lei do SINASE, de contribuir com essa gestão aqui. Então, as políticas intersetoriais, elas vêm se adequando. A assistência social lançou, em abril do ano passado, mais um documento técnico com o trabalho na execução das medidas socioeducativas. A educação, em abril do ano passado, essa última deliberação, e a saúde, que já tem essa portaria da aplicação das medidas, para a aplicação das medidas. A formação permanente dos trabalhadores e das trabalhadoras na Escola Nacional e a articulação intersetorial. Então, sem esse conjunto de obrigações que nós temos que fazer, isso aqui estamos falando do nível federal, e aí a gente passando para o nível estadual, a mesma coisa. Então, a gestão do SINASE no Estado, ela tem que dar conta do plano estadual do atendimento, da infraestrutura. E aí, quando nós estamos falando de infraestrutura aqui, não estamos falando só de prédios, nós estamos falando também das logísticas necessárias para a execução do atendimento socioeducativo. Então, o atendimento socioeducativo, quando fala de execução, a administração tem que estar pronta e atenta às necessidades cotidianas do que é um atendimento socioeducativo. Então, a gente lida com o transporte de meninos, a gente lida com alimentação, a gente lida com necessidades básicas de higiene, a gente lida com todas aquelas coisas que fazem parte da vida de uma unidade. A falta disso, na época que a gente estava escrevendo o SINASE, eu estava assim com uma dor de consciência, né? Eu falei, pô, eu tenho que ajudar o meu Estado, né? Porque eu estou aqui escrevendo o SINASE, cara, nós estamos fazendo a política nacional e lá no meu Estado o negócio não consegue ir, né? Aí eu fui lá na direção e me ofereci, ó, eu estou vindo aqui me oferecer para trabalhar, fazer alguma coisa aqui voluntária para vocês. Escolhe alguma coisa aí que eu possa fazer, porque eu quero ajudar, porque a coisa estava muito ruim lá. E nós passamos uma de manhã conversando, eu, o diretor-geral e o diretor pedagógico. A cada 5, 10 minutos, ele tinha que atender o telefone, porque a licitação do pão tinha acabado. E o café da manhã ainda não tinha sido servido. E aí a gente conversava um pouco, e daqui a 10 minutos ele ligava de novo, o cara da padaria ligava para ele, cadê o negócio, o pagamento? E aí não chegava um acordo, evidente, o padeiro quer receber o pão. Como é que vai ser? Não tem licitação. E aí faz o pão porque os meninos estão com fome, desligaram. E eu passei a manhã toda, olhei para ele, o nome dele naquela época era Sérgio, conhecido, eu falei, Sérgio, tem uma coisa aqui que não está funcionando. Aí falou, Sérgio, tu é o diretor-geral, tu não pode passar uma manhã discutindo pão com o padeiro, Sérgio. Tem alguma coisa errada aqui. E o pior, que lá nem é assim como é aqui, que é uma fundação. Lá ainda é um departamento. Naquela época ele nem tinha autonomia, hoje tem, administrativa, de fazer compras, etc.
Então ele ainda dependia da secretaria. Amigo, aquele pão vai chegar que dia? Imagina. Aí vai dar problema lá dentro. E quem está lá não tem essas respostas, não sabe que o pão não vai chegar, o pão está chegando, já saiu, esse pão no gerúndio virou a manhã toda, está chegando e nunca chegou. Então essa nossa prestação, isso é o ônus de quem trabalha com atendimento, e assim também nos municípios. Então o fato de eu não ter combustível para levar um menino para uma audiência com o juiz, isso não é um probleminha que eu resolvo amanhã. Não, amigo, agora eu faço essa audiência só daqui a 3, 4 meses, 5 meses, 8 meses, que vai ter a possibilidade de novo desse menino ser atendido na avaliação da sua medida. Então isso é algo que nós precisamos. Alguns estados nesses anos avançaram bastante sobre isso, tem uma gestão arredondada, azeitada e que funciona permanentemente, porque aqui nós não podemos titubear. E a infraestrutura, evidentemente, também diz respeito aos espaços físicos. E nos últimos 2 anos a gente conseguiu bastante avanço sobre isso, menos num. Ainda não conseguimos consignar lá nos nossos orçamentos estaduais e nem federal recurso para a manutenção da infraestrutura física. Essas unidades, esses locais são usados 24 horas por dia, todos os dias do ano. Não tem descanso, não tem fecho para balanço e só abre segunda-feira. Não existe isso. Então essa infraestrutura aqui, esses meninos e essas meninas. Então espelha em muito preconceito, espelha em muito desnecessário gasto. Então é um setor que, disse para vocês, o índice da construção civil ele tem uma inflação diferente. Em dezembro do ano passado, o custo para criar uma vaga era R$150 mil. Para manter, a gente ainda não sabe. Isso é caro. E se deixar destruir, é mais caro ainda para refazer ou para fazer outro e colocar no lugar. Não tem solução isso, porque são construções específicas e com necessidades específicas. Bem, como vocês já sabem, nós temos em cada estado brasileiro um núcleo gestor da escola, como vocês têm aqui. Então, a Escola Nacional de Socioeducação, ela tem uma gestão federal e espalhada em todos os estados para a formação permanente de vocês. Temos que aglutinar aqui em torno do CIPIA o sistema de informações. A avaliação vocês vão receber, a partir desse ano, os pesquisadores que vão avaliar a execução das medidas socioeducativas aqui da Bahia. Isso está entregue a um grupo de pesquisadores de universidade que tem completa autonomia na sua execução. Essa normatização do SINASE, tem normatizações que são nacionais, mas tem coisas que são de vocês aqui. E essa gestão é vossa. Então, os planos pedagógicos, as formas de atendimento, de manutenção da infraestrutura, isso tudo são deliberações e documentos e normatizações que a autonomia é daqui, do Estado, onde executa e gerencia essas políticas. As políticas intersetoriais e a articulação interinstitucional. Então, a execução da medida é aquilo que a gente já colocou para vocês. Quem aplica? Não, quem aplica uma medida é a Justiça. Então, ele aplicou a medida. Ele chega no nosso portão. Nosso portão é o portão da política do atendimento. Ele entrou ali, a responsabilidade é nossa. Se tem água, se tem luz, se não tem água, se tem profissional para atender, se não tem profissional para atender, é responsabilidade
de quem executa esse atendimento. Então já temos dois poderes aí que tem que estar conversando sobre isso. E nos municípios, conforme ficou definido também na legislação, que são os responsáveis pelas medidas em meio aberto. Mas o meu município é muito pequeno e não tem menino lá, mas pode ter. Então tu tem que ter o plano quando tiver, porque como aquele menino ou aquela menina vai ser atendido ali dentro do seu município. Então, no município, as estruturas são as mesmas, só que efetivamente só para os programas em meio aberto, que é a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. O restante está alinhado com todas aquelas obrigações que temos do Estado e com todas aquelas obrigações que nós temos com o nível nacional. Bem, nós temos dois formatos de trabalho. Eu vou começar por esse aqui para falar sobre essa gestão. Então, como a gente viu, nós temos uma gestão difusa, desencontrada e que isso não nos favorece. Então, nós vamos começar a falar da gestão do sistema. Como é que se resolveu isso? Como é que se tem experimentado isso? Através desse instrumento ali, que está com uma cor diferente, eu não sei porquê, que é a comissão intersetorial. Então, hoje, gente, em cada município, principalmente e especialmente, mas não só, que tenha uma unidade socioeducativa, seja de meio aberto ou fechado, e no Estado, nós precisamos de ter essa comissão intersetorial, que a ela vai estar subordinado esse órgão gestor. Então, esse órgão gestor, cada Estado e cada município vai definir quem é. Então, pode ser que o Estado aqui defina que vai ser a Fundac, ou vai ser o gabinete do governador, ou vai ser a secretaria A, B, C ou D. Isso é de autonomia do Executivo Estadual ou do Executivo Municipal. Esse órgão gestor aqui, ele coordena e convoca essa comissão, que vai ter a obrigação principal de elaborar e normatizar as pactuações do atendimento. Então, essas pactuações, que são isso? Podem ser uma lei local, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma deliberação, pode ser uma orientação, mas ela tem que dar formalidade àquela pactuação entre os órgãos ou para dentro de um próprio órgão, como, por exemplo, a administração autônoma que a Fundac aqui tem. Então, isso, assim como a gente fala do planejamento pedagógico, que ele tem que estar escrito, que dentro desse planejamento pedagógico a gente tem que ter um plano de ação, e dentro desse plano de ação nós vamos tratar das diretrizes, das ações específicas, das políticas do atendimento. A gente também tem que exigir isso dos órgãos que compõem essa comissão, individualmente ou entre eles. Como que vai ser a política de encaminhamento de adolescentes? Isso vai bater com essa necessidade essa discussão e essa necessária articulação do poder de justiça, do poder judiciário e do sistema de atendimento fechado aqui, por exemplo, na situação de adolescentes que são lá de 600 quilômetros que vão cair aqui numa unidade da Fundac. Então nós podemos ter protocolos que se digam respeito a isso, aos órgãos, às instituições que participam dessa comissão intersetorial, que além do executivo também tem do judiciário, que além do executivo estadual também pode ter, além da responsável pelo atendimento do meio fechado, de outras políticas estaduais, como, por exemplo, a política da segurança pública. E essa comissão intersetorial, com esse órgão gestor aqui,
ele tem que produzir fluxo. Isso aqui interessa de primeira para quem precisa do atendimento. Então, o fluxo do atendimento é o quê? Para onde vai? Como é que vai? Aquela pergunta que vocês fizeram, se dá para respeitar a idade, o ato infracional praticado pelo menino ou pela menina. Isso a gente tem que descrever aqui nesses fluxos. Que programas nós temos de atendimento, quais as ações e quais os serviços. Tem um estado do Brasil aí, que ano passado, quando nós estávamos fechando lá o levantamento, e aí nós fechamos ali em outubro a superlotação, como eu falei para vocês, e aí veio assim a informação dele, zero de superlotação, saiu da média. Todo mundo está, deixa eu ver o que, às vezes, nós não estamos passando a mensagem correta ou a pessoa não respondeu aquilo que era para ter respondido. Eles fizeram uma pactuação lá que não entra, menino. Se a unidade está cheia, não entra. Pactuação com o sistema de justiça. É uma fila. Tem mais de 300 na fila. Mas fica o quê? Fica em casa, vai para casa. Não pode ter superlotação. Isso é proibido pela legislação. Fizeram cumprir. E aí eu falei, vocês têm certeza que vocês estão me respondendo? É isso mesmo? E tem uma fila. Naquela época tinha 300 e pouco na fila. Hoje eu não sei. A gente pode perguntar para saber quantos são. Executaram o que está prescrito. Não pode ter superlotação. Porque a superlotação, ela inviabiliza o sistema de atendimento, inviabiliza o protocolo que nós criamos e o fluxo do atendimento. E, além do mais, inviabiliza a execução da proposta pedagógica, que é a principal missão que nós temos aqui. Aplicar. Então, vamos... Santa Catarina. Então, vamos... Final do ano, vou voltar para o meu Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é bom, estou dando os exemplos que aconteceu, que é a discussão da semiliberdade que a gente está levantando. No Rio de Janeiro, como a sede da FUNABEM é lá, então tem muito equipamento daquela época da FUNABEM. E teve uma época que a FUNABEM criou um programa chamado CRIAM. Não sei se por aqui teve, acho que não. E foi lá no Rio de Janeiro criado, que é a semiliberdade. Centro de Reintegração, Integral do Atendimento ao Menor, acho que era isso. Ainda era Código de Menor. E criaram 18 desses centros, que é para a execução da semiliberdade. E a gente vem debatendo, começando a puxar essa conversa, que a gente tem que acabar com essa semiliberdade que é uma pequenina internação com tudo que tem de ruim, porque ela não foi criada para ser internação. Aí faltou dinheiro, todo mundo sabe. A direção chegou a um acordo com a Justiça e pegou os adolescentes, são 20 vezes 18, 16, 360, 400 e poucos adolescentes, e liberou todo mundo para casa. E nós já estamos em fevereiro e o mundo não acabou. Não voltaram, não? Voltou voluntariamente agora. Pode vir que tem dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. Foram. As famílias, sabe cuidar dos seus filhos, é impressionante. Tinha que ter retornado dia 9 de janeiro, né? Isso. Voltou todo mundo bonitinho. Não tem evasão, não tem nada. O mundo não acabou. As famílias tomaram conta. Porque é um compromisso do atendimento socioeducativo e a gente esconde isso. A gente quer atuar. Tem muitas dessas nossas atuações, como a atuação da instituição total, a gente quer segurar tudo. Aquela situação. Estou eu lá com o companheiro diretor, era a diretora, andando uma situação muito dramática, mas muito mesmo. A gente está denunciado na Organização de Direitos Humanos, por conta do Espírito Santo, por conta do Ceará, e isso dá problema. Ainda bem, porque isso faz as estruturas se moverem. Quando estava ali 11 horas da manhã, entrei na unidade, os meninos não tomamos café, amigo. Não conseguem nem visitar, quanto mais trabalhar ali dentro. Não tem rotina. Uma das coisas que a gente mais precisa de primar
no atendimento socioeducativo para os privados de liberdade é o quê? Rotina. Tranquilidade no cumprimento das... Não vamos acrescentar coisas que produzem ansiedade, desequilíbrio, etc., porque o ambiente já é tenso. E ainda estamos lidando com superlotação, o que piora essa tensão. E se a gente não tiver a regularização dessas rotinas, então nós entramos por um viés que dificilmente a gente vai estar falando de socioeducação. Então, esses fluxos do atendimento aqui, isso tem que ser oficializado aqui nessa comissão. E essas estruturas aqui, programas, ações, serviços, vão cumprir aqui o que for pactuado. Se preciso for, esses fluxos vão influenciar novos protocolos, e protocolos vão influenciar esses fluxos de atendimento, e aí eu começo a sair daquilo que a gente vem conversando, que é do controle da política na mão dos indivíduos, e saio disso para o controle democrático das ações. Então eu posso conversar mais com tranquilidade com o que a Justiça está fazendo ou deixando de fazer, a Defensoria, o Ministério Público, o diretor da unidade, a diretora, a educadora, o educador, e isso trazer para um espaço onde a gente discuta a política de atendimento. E todas as políticas fazem isso. Todo mundo que trabalha no hospital discute o seu atendimento, estabelece fluxo de atendimento e os protocolos obrigatórios que os profissionais têm que seguir para fazer atendimento. Da mesma forma, a educação. Tem reunião de professoras, reunião de professores, diretores, supervisores, pedagogos. Para quê? Para ver se o que eu estou fazendo, se está fazendo isso aqui acontecer no fluxo que nós conversamos. E nós temos que incluir isso. Onde? Nos nossos regimentos, nos nossos planos pedagógicos. Um documento do Estado, ele vai até aqui. Ele vai até aqui. Daqui para lá é a gestão da tua unidade. Seja você da administração, seja você do atendimento de ala, seja você do atendimento da psicologia, da pedagogia, ou do serviço social, ou seja você um gerente, ou um supervisor, ou que faça parte do grupo de segurança. Daqui para lá, quem faz da gestão são os responsáveis por essas ações, são aqueles responsáveis que têm que criar seus fluxos e seus protocolos para que o projeto socioeducativo aconteça. Então, a unidade ou as unidades podem pedir para a Fundac, solicitar para a Fundac, ou para quem toma conta do meio aberto naquele município, uma assessoria, um seminário, etc., para te ajudar a executar. Vocês têm coordenações pedagógicas dentro das unidades, vocês têm coordenações pedagógicas no corpo da Fundac, porque daí para lá é o detalhamento. E o detalhamento só pode fazer quem está lá no dia a dia. Quem conhece a necessidade do teu atendimento. Baseado em quê? Baseado em tudo isso que a gente viu nesses dias. E a outra coisa que falta 35 minutos, é isso? Não, só 15. A medida socioeducativa está chegando ao fim, hein? Vocês foram condenados a me ouvir 2 dias. Vocês que chegaram hoje, ainda falta 1 dia e meio para vocês, tá? Podemos combinar aí, sexta-feira de carnaval, alguma dessas. Não, para eles que estavam lá em outra tarefa muito importante, que é o suporte administrativo,
que eu entendi que era para o pagamento e saiu, né? Bom, um outro instrumento que são os planos. Imaginem que hoje nós não podemos mais admitir que algum município importante, médio, não é importante, apaga essa palavra, né? Um município grande, um município médio, ou até mesmo um pequeno município, depois de 2012, nós já estamos em 2017, ainda não tem o seu plano de atendimento socioeducativo. 2012 era o governo federal, aí ele fez ali em 2013, no final do ano, aprovou. Aí 2014 era uma correria, uma reclamação, porque a lei realmente ficou dúbia e não disse assim, o governo federal, depois um ano para os governos estaduais e depois os governos municipais, que era o mais lógico. Ficou misturado e aí os municípios, com alguma razão, reclamaram que não tinha um prazo estabelecido. Eu falei, vamos fazendo, gente, vamos fazendo todo mundo junto. E aí depois a gente vê e discute com o Ministério Público. Agora não, agora já foram, né, a lei é de 2012, o plano federal é de 2013, o prazo 14, 15, 16, já estamos em 17. Então, por que eu voltei aqui ao plano estadual e municipal? Porque isso é um importantíssimo documento de política pública. Ele é aprovado nos conselhos deliberativos, Conselho do Estado, Conselho dos Municípios, e é ele que vai traçar as ações estratégicas. Então, qual vai ser a política de descentralização do atendimento socioeducativo? Em que regiões nós vamos ter unidades para descentralizar das capitais e das regiões metropolitanas, por exemplo? Como vai ser o atendimento nesses municípios? Como a rede vai funcionar nesse processo de elaboração do plano? Então, eu aqui no estado tem, município de Salvador já tem o plano municipal de atendimento, tem notícia, tem, aprovado no conselho já, como está? Tá. Então nós temos que fazer um monitoramento, porque também esse ano é o ano primeira avaliação dos planos de atendimento socioeducativo, tá? Quem faz isso, ou naquela época, e ainda hoje quem não tiver, pode ser tanto uma ação do Executivo, ou da própria Comissão Intersetorial, se ela já existir. Eles têm que ser aprovados nos conselhos de direitos, porque é onde se delibera esse tipo de documento. O processo de implantação, então, ele exige uma adequação das políticas setoriais, a pactuação do sistema de garantias e o principal, que a gente reclama muito, que é a inclusão das medidas socioeducativas na lógica do orçamento do Brasil. Se a gente não tiver lá no PPA, na LDO e na LOA, a vida não vai ficar impossível, mas vai ficar muito mais difícil. Então nós temos que ter recursos específicos para uma política específica. E nós temos, assim como temos que ter profissionais específicos para uma política específica. E é isso que vai acontecer esse ano, o monitoramento e avaliação também desses planos. Então, desta forma é que a gente está caminhando nesse momento e que necessitamos urgentemente de efetivar essas estruturas de gestão, numa gestão unificada, num órgão gestor unificado de coordenação. Ele não é um órgão gestor que vai ser um órgão gestor superior às outras políticas setoriais, mas de coordenação, para que a gente produza as pactuações, os protocolos, os fluxos do cotidiano do nosso atendimento, seja ele das medidas do meio aberto, seja ele das medidas do meio fechado. Então, o plano de atendimento, estou te olhando aqui, vou dar esse exemplo, de egresso, ele tem que estar incluído lá no plano estadual do atendimento, porque nós temos que ter um plano de atendimento
público ao egresso. Se não tem, temos que criar essa necessidade ali. E isso tem que caminhar na lógica do financiamento público. Por isso, é fundamental esse comando único dessa política, que não é um comando único como é das outras políticas. Então, o comando único da saúde tem toda a forma de atuação, gerenciamento, pactuação que a saúde normatizou. O nosso, ele mexe com outros poderes, com outras instâncias, município, estado e também federal, e ele necessita dessas pactuações para que a tal da medida socioeducativa possa ser efetivada. E só para reforçar, a gente vai até aqui, e daqui para lá é quem está na ponta, é quem precisa de dizer o que o seu atendimento necessita, o que a sua unidade necessita, o que é a forma de atendimento da sua unidade, como é que isso vai ser negociado no âmbito do Estado, se é uma unidade fechada, como é que essa unidade vai contar com a rede do município ou dos municípios, que aquela unidade pode relacionar com cada unidade dessa, porque as comarcas da Justiça vão ser referenciadas em qual unidade? Todas em Salvador? É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, é o melhor para o atendimento? Não, não pode, o Estado é muito grande, precisamos regionalizar isso, e aí nós vamos tirar o provimento, ou documento que se tenha que tirar no Tribunal de Justiça para organizar a pactuação do sistema de justiça na aplicação da medida, de uma medida privativa de liberdade. E, evidentemente, que pode ser, já falado isso aqui até ontem, no passado eu participei de uma experiência dessa e foi muito interessante. Nós temos que conversar vamos começar a conversar por onde? Podemos começar a conversar com os municípios que já recebem recurso da assistência para a execução do meio aberto. Tem a relação, sabemos quem são e podemos fazer essas articulações da rede para que ela preste serviços ao sistema de atendimento, que às vezes recebe o recurso, mas não consegue executar o atendimento. E isso faz pressão no sistema fechado, porque sem alternativa no território, a tendência não é liberar o menino, a tendência é agravar a medida socioeducativa dele. Tá bem? E por fim, estão liberados da medida socioeducativa de permanecer comigo aqui 2 dias. Eu agradeço muito a paciência de vocês, os diálogos que nós tivemos aqui, todo esse diálogo, como os diálogos educativos, a gente aprende muito mais com vocês, vocês aprendem muito mais com as posições dos colegas e dúvidas dos colegas de vocês, e com isso a gente cresce naquilo que a gente precisa crescer, que é aprimorar o trabalho da gente, nas dúvidas, quando você coloca uma pergunta, um debate, quando você cochicha, quando o outro vem e fala, e a pessoa que tem que responder até esquece do que a pergunta foi feita 2 minutos atrás. O problema de fazer 20 anos, um deles é esse. Mas eu agradeço profundamente. Eu sei que a dinâmica não foi a dinâmica mais criativa do mundo, né? Mas eu saio daqui muito animado e muito feliz por ter podido participar com vocês desses 2 dias de aprendizagem. Torço muito por vocês e torço muito para que vocês possam reproduzir isso para os colegas de trabalho de vocês. Lembrando que vocês fazem parte do único setor da administração pública do Brasil que trabalha com esses jovens. Vocês têm os dados, a metodologia e a possibilidade de transformar essas vidas e as vidas de vocês em algo positivo, em algo restaurador, em algo produtivo para eles, para vocês e para a família deles. A violência não é um ato destrutivo
só daquele momento em que ela é praticada. As violências, elas destroem a todos nós. A todos nós. E nós não podemos deixar que isso seja superior à nossa vontade de viver. Então, muito obrigado e parabéns para todos. Bem, eu quero pedir só mais 2 minutinhos, né? Não vou... Tinha pensado, inclusive, em colocar algumas questões, mas, assim, faço minhas as palavras ditas por Cláudio agora na avaliação final. Não é necessário repetir. Acho que nós temos as palavras de Cláudio foram incisivas, foram claras do momento que nós vivemos e da necessidade de nós, que somos únicos, né, não só resistirmos no todo, né, que enfrentamos, porque o momento é um momento de resistência proativa, mas somos únicos na área que nós trabalhamos. E nós sabemos o que enfrentamos no dia a dia, numa sociedade que ainda vê o adolescente em privação de liberdade como um setor que completamente excluído, um setor invisível em algumas áreas, inclusive da área social, do sistema que engloba todas as questões sociais. E aí realmente a gente tem que ter paciência, tem que discutir, tem que tornar visível esse universo tão importante e tão necessário de acolhimento, de ação que é o nosso. Esse momento não se encerra aqui. Agora começa o trabalho da construção do planejamento dentro das unidades, né? Agora vai começar o trabalho pesado de construir e organizar as atividades dos adolescentes por área, por setor. Vamos estar divulgando, né, assim que for concluído pela equipe da assessoria jurídica que está fazendo a revisão geral, o nosso regimento das unidades. Ainda falta muito documento para nós construirmos, né, Fátima? E vão estar juntos procedimentos operacionais que já estão conosco para fazer uma revisão e abrir a discussão, porque nós temos feito isso de forma constante. Após essa ação nas unidades que vai ser coordenada pela GES, nós vamos já estar construindo, a nível da GES também, o seminário sobre segurança socioeducativa com o professor Cosen, que ocorre entre março e abril. Nós estamos tendo... Então, gente, muito obrigado, né, em nome de Carlos Martins e do governador Rui Costa. A gente agradece nosso secretário, né, da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e do nosso governador Rui Costa. A gente agradece e com certeza de que em breve a gente vai estar se encontrando de novo. Um abraço imenso para todos.